História infantil: João e o pé de feijão. Era uma vez uma viúva e seu único filho, João. Viviam na roça, numa casinha bem simples. Enfrentavam tempos difíceis, já que os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Em um belo dia, a mãe disse a João: "Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pegue a nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos." João ficou bem triste, mas não havia outro jeito de se alimentarem. No caminho, ele conheceu um homem que lhe fez a seguinte proposta: "Criança, dê-me a sua vaquinha, que lhe dou estes 7 grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos." O menino acreditou, fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já não tinham nada para comer. Pela manhã, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore, que antes não existia no quintal. O menino correu até lá e viu que os grãos germinaram. E ali nascera um enorme pé de feijão. O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçavam. Olhou para cima e avistou que a planta ia até o céu. Ele não podia acreditar. Criou coragem e decidiu subir. Foi escalando, escalando, até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Ele decidiu explorar o castelo e, em sua cozinha, descobriu que ali morava uma gigante, que, ao ver João, pegou-o com suas mãos enormes. "O que faz aqui, criança pequenina?" ela disse. Sem esperar a resposta, a mulherona resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, tum, tum. Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando: "Que cheiro é esse? Estou com fome, muita fome." O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não achou o menino. A gigante que havia escondido João para protegê-lo foi logo servir o jantar de seu patrão. Enquanto isso, João reparou que o gigante possuía uma galinha que botava ovos de ouro, mas ela estava presa dentro de uma gaiola. Ao seu lado, havia também uma harpa dourada, que tocava lindas melodias. E enquanto comia, o gigante guloso ordenava: "Galinha, bote os ovos de ouro. Harpa encantada, toque uma suave melodia." Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu, levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando e gritando por socorro. A mãe, muito preocupada, já o esperava e, assim que se encontrou com o filho, cortou a árvore. Então o menino contou toda a história. Daquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos. E toda manhã, como forma de gratidão, a harpa tocava uma bela melodia e a galinha presenteava o lar com ovos de ouro. História infantil: Pinóquio. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto. Ele não tinha filhos. Desta forma, passava seu tempo construindo bonecos. Um dia, Gepeto construiu um boneco de madeira muito bonito e colocou o nome de Pinóquio. À noite, pediu para as estrelas que seu boneco virasse um menino de verdade. Enquanto Gepeto dormia, Pinóquio recebeu a visita da Fada Azul. Ela deu vida ao boneco e prometeu que, se ele se comportasse bem, o transformaria em um menino de verdade. O grilo falante foi nomeado à consciência de Pinóquio. Na manhã seguinte, quando Gepeto acordou, ficou radiante de alegria e matriculou Pinóquio em uma escola. No seu primeiro dia de aula, Pinóquio encontrou pelo caminho João Honesto e Gideão, 2 gatunos que viviam enganando as pessoas. Eles o convenceram a conhecer a Ilha dos Prazeres, onde ninguém trabalhava e não precisavam ir para a escola.
Pinóquio, que gostava de aventuras, esqueceu que deveria consultar sua consciência. Seguiram a viagem em uma carroça que era puxada por burrinhos muito infelizes. Quando chegaram, Pinóquio saiu correndo para conhecer a ilha. Era tudo muito bonito, cheio de doces e brinquedos. Ele estava brincando quando percebeu que estavam crescendo orelhas e rabo de burro em seu corpo. Ficou muito assustado e chamou pelo grilo falante. O grilo perguntou a Pinóquio o que estava fazendo na ilha. Ele começou a mentir, e a cada mentira, seu nariz crescia. O grilo não sabia como ajudar seu amigo. Os dois descobriram que as crianças que vinham para aquele lugar eram transformadas em burrinhos. Resolveram pedir ajuda para a Fada Azul, que tirou todas as crianças da ilha. Quando voltou para casa, Pinóquio não encontrou Gepeto. Estava procurando em uma praia, quando encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto estava procurando Pinóquio no mar, quando foi engolido por uma grande baleia. Pinóquio entrou no mar para procurar seu pai. Perguntava a todos os peixinhos que encontrava se conheciam a baleia. De repente, ele foi engolido pela baleia, sem que percebesse o que estava acontecendo. Dentro da barriga dela, encontrou o barco de Gepeto, e os dois se abraçaram de alegria. Logo depois, chegou o grilo, e os três juntos tiveram a ideia de fazer uma fogueira na barriga da baleia. A baleia espirrou forte por causa da fumaça, jogando os três para fora. Chegando em casa, a Fada Azul já esperava por eles. Como recompensa pela valentia e lealdade de Pinóquio, ela transformou o boneco em um menino de verdade. Depois disso, Pinóquio aprendeu a sua lição e todos viveram felizes para sempre. História infantil: Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha muito doce chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela adorava usar uma capa vermelha que sua avó fez para ela. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces e uma garrafa de suco para a vovó, que morava do outro lado da floresta. Chapeuzinho, siga o caminho e não converse com estranhos, alertou sua mãe. E cuidado com o lobo que anda por aí. Sim, mamãe, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Ela pegou sua cesta e foi alegremente pela trilha, observando as flores coloridas e o cantar dos passarinhos. No meio do caminho, ela encontrou o lobo, que era esperto e curioso. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele com um sorriso largo. Onde você está indo com tanta pressa? Estou indo para a casa da vovó levar doces e suco, respondeu Chapeuzinho. Ela se lembrou do aviso de sua mãe, mas pensou: esse lobo não parece tão mau assim. O lobo, com seus planos maliciosos, pensou: vou chegar primeiro na casa da vovó e assustá-las, e assim consigo todos esses doces deliciosos. Ele correu pela floresta e chegou rapidamente à casa da vovó, bateu na porta e imitou a voz da Chapeuzinho. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo tentando soar doce. A vovó, que não era boba, logo reconheceu que a voz estava estranha. Sua voz parece diferente. É você mesmo, querida? O lobo, percebendo que não enganaria a vovó, decidiu tentar outro plano. Ah, é que estou com um resfriado, disse ele, tentando esconder sua voz de lobo. A vovó desconfiou e disse: espere um momento, vou pegar algo para limpar o nariz. E rapidamente se escondeu no armário. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, ela estranhou a porta aberta e entrou devagar. Vovó, você está aí? Ela chamou. Estou aqui, querida, disse o lobo, que havia vestido o chapéu da vovó e se escondido debaixo das cobertas. Vovó, que orelhas grandes você tem! Exclamou o Chapeuzinho. São para ouvir melhor, querida, disse o lobo. Vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor, minha netinha. Vovó, que nariz pontudo você tem! É para sentir melhor o cheiro dos doces, respondeu o lobo, esquecendo de continuar disfarçado. Chapeuzinho Vermelho então percebeu que não era sua vovó. Você não é a vovó, você é o lobo! Ela gritou. Nesse momento,
A vovó saiu do armário com uma vassoura na mão e as duas começaram a gritar por ajuda. Felizmente, um caçador que passava por perto ouviu os gritos e correu para a casa. Ele viu o lobo e, com uma voz firme, disse: "Ei, seu lobo, saia daqui agora e não volte mais a incomodar as pessoas da floresta." O lobo, percebendo que não tinha chance contra o caçador e com medo da vassoura da vovó, saiu correndo pela porta e desapareceu na floresta. A vovó e Chapeuzinho agradeceram ao caçador pela ajuda e, depois disso, Chapeuzinho prometeu nunca mais falar com estranhos na floresta. Ela e a vovó se sentaram para tomar o suco e comer os doces, felizes e tranquilas. História infantil. João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: "Levem e espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus." Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro. E, quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante: "Gata, jumento, pé de alfacinha, quem está comendo a minha casinha?" João e Maria tomaram um susto e a velha disse: "Entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês." Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: "Mostre o dedinho, menino. Quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos. Não sobrará nem um bocadinho." Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Pegaram o baú e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos, que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram o baú jogado na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, em detalhes, tudo o que aconteceu: o miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. E todos viveram felizes para sempre. E esse é o final da historinha. Se inscreva no canal para ouvir mais e deixe o seu like se gostou do vídeo.